Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao bate-papo semanal com o vereador Pedro Lobo. O tema de hoje que nós abordaremos será o racismo estrutural e institucional no Brasil e as ações para combatê-lo. O mês de novembro é o mês dedicado à consciência negra, em homenagem ao Zumbi dos Palmares e a sua esposa Dandara, que morreram lutando contra a escravidão no Brasil. E para discutir e debater sobre o tema de hoje, nós convidaremos o Antônio Eudes Xavier, mais conhecido como Eudes Xavier, que é comerciário, foi deputado federal durante 2 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores entre 2007 e 2015. Atualmente, Eudes foi eleito secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará. Eudes, seja muito bem-vindo, amigo. Desde já agradeço a sua atenção em participar desse debate conosco. Olá, companheiro Pedro. Um grande abraço em nome da militância do Partido dos Trabalhadores, em homenagem ao seu mandato, que é um mandato em movimento. Um mandato vivo nas comunidades. Você articula o movimento social com o partido e com o parlamento. Isso, historicamente, Pedro, é o tripé tão falado da origem do PT. O partido, o parlamento com suas leis e os movimentos sociais. Esse tripé faz parte da história do PT. Eu quero parabenizá-lo pela sua perseverança e a sua resistência de construir o partido linkado diretamente com os movimentos. O seu mandato tem uma participação efetiva nos conselhos municipais e é muito importante essa tarefa de construir os conselhos, porque eles somam a força do movimento para incluir nas políticas públicas o que deve ser feito. Então, eu quero, antes de mais nada, parabenizar você e nessa data histórica, o Cariri tem uma marca. Eu me tornei secretário de combate ao racismo pela força da bancada do Crato. O PT do Crato me deu a maioria de companheiros e companheiras, credenciados para o debate interno do partido na Secretaria Estadual de Combate ao Racismo. E, portanto, em homenagem a Zumbi dos Palmares, a Dandara e tantos homens e mulheres da agricultura familiar, que você conhece muito bem no Crato, não é à toa que você trabalha com os arranjos produtivos na região, através de várias iniciativas de projetos de produção. Portanto, dia 20 e a semana inteira da consciência negra tem 2 aspectos. Eu já vou aqui, antes de você fazer a primeira pergunta, elencar. Primeiro, ninguém cria consciência em ninguém, como o Paulo Freire falava, Ninguém educa ninguém, a gente se educa coletivamente. Então, a consciência negra é feita de movimento e do autorreconhecimento de cada companheira e de cada companheiro. Por isso, Pedro, a Lei 10.639, lá de 2003, é tão importante, porque ela inclui na escola o currículo do estudo da cultura e da história da África com o Brasil. Portanto, é na escola que nasce o primeiro movimento de racismo com as crianças. Então, é importante destacar essa questão da consciência negra. E outro é que o racismo ele é estrutural porque, desde a República, eram dados negros à senzala. Para quem ficava a Casa Grande? Portanto, esse debate é até hoje. Se você for olhar, Pedro, quantos juízes nós temos negros? Quantos deputados e deputadas nós temos negras? Quantos desembargadores? O PT tem a sorte de ter você aí e de outros companheiros que têm o tema na palma da mão, mas também construir nos espaços da estrutura brasileira a presença do povo negro é fundamental. Por isso eu quero, nessa abertura, agradecer esse espaço de debate com o povo do Cariri, onde chega a sua voz, chega o seu mandato, chega o PT. O importante dizer que onde tem o seu mandato, tem o Partido dos Trabalhadores. E, nesse sentido, a fala do Lula essa semana foi fundamental na Europa, de traduzir para o mundo o que o PT fez pelo Brasil. Estou às suas ordens das perguntas, meu companheiro. Meu amigo Eudes Xavier, companheiro de longas datas, você que tem uma trajetória de luta muito bonita, comerciário, você sempre diz
pobre, negro, filho de lavadeira, e chegar a ser deputado federal por 2 mandatos é fruto do seu trabalho, de sua luta e de sua história. E hoje você está ocupando a Secretaria Estadual de Combate ao Racismo aqui no estado do Ceará, pelo Partido dos Trabalhadores, que irá, sem sombra de dúvida, contribuir muito para o combate ao racismo aqui no estado do Ceará. Em 2019, 3,6% das pessoas brancas de 15 anos acima eram analfabetas, enquanto entre as pessoas negras, esse percentual eram de 8,9%. Então, 3 vezes a mais a quantidade demonstra a desigualdade da educação também entre pretos e brancos. Por isso que é tão importante as cotas raciais, que as pessoas não entendem essa dívida histórica que o Brasil tem com os negros, né? Até então, os negros eram proibidos de estudar. Porque as pessoas saibam disso. Os negros eram proibidos de estudar, só quem tinha direito ao estudo eram os brancos. E as políticas do governo, do presidente Lula, da presidente Dilma e Eudes, que era deputado federal à época, com toda a bancada do PT, foi possível trazer a Unilab para o estado do Ceará. E graças ao governador Camilo Santana, Eudes, também a Universidade Unilab parece que irá funcionar um curso também de medicina que irá, sem sombra de dúvida, ajudar muito aí a fortalecer a educação e a saúde, como na qual também nós estamos recebendo uma universidade, eu não sei se é na Unilab, mas é em Redenção, que terá o curso de medicina, né? Justamente onde também tem a Unilab, porque a Unilab é federal. Então, me parece que será pela UES, se eu não estiver enganado, né? Mas o governador também tem um compromisso de instalar um curso de medicina em Redenção. Então, para se juntar com a Unilab e fazer aí, dar oportunidade à educação, especialmente aos negros e pardos, toda a população da região. Tanto, Eudes, a questão da discussão desse mês importante, que é o mês da consciência negra, semana nós temos. Eu queria que você explicasse aí um pouco qual a diferença, porque nós temos dia 18, dia de combate ao racismo, e nesse próximo sábado, que é o dia 20, é o Dia Nacional de Consciência Negra. Você possa explicar aí para a gente qual a diferença entre essas duas datas? Dia 20, como é comemorado o Dia da Consciência Negra, ele é um dia também histórico, porque foi o dia em que Zumbi dos Palmares tombou. Essa é uma referência grande, de caráter mundial, porque essa luta hoje é uma luta também internacional. Você está vendo nos Estados Unidos o avalanche de movimentos de combate ao racismo nos Estados Unidos, que tem uma capacidade de organização de negros e negras mais avançadas que no Brasil. Você tem nos Estados Unidos movimentos fortíssimos, né, de combate ao racismo, e no Brasil nós temos uma luta também forte, mas que tem eu diria, um desafio ainda muito grande. Então, o dia 20 é um dia em que se caracteriza, né, também pela morte de Zumbi, mas caracteriza como um movimento geral. Nesse sentido, no Brasil, é muito importante a presença do Movimento Negro Unificado, que é o MNU. Então, o MNU traduz essas lutas no Brasil junto com a Coalizão Negra, que são movimentos que têm uma capacidade maior de interlocução para dentro e para fora das instituições, dos movimentos e da sociedade. E foram esses dois movimentos, Pedro, que no Dia da Consciência Negra conseguiram emplacar, ainda sem antes o governo do Lula ser governo, mas emplacaram uma plataforma muito importante, que foi a criação da Coordenação Nacional com o status de Ministério, né, de Igualdade Racial. E esse tema é polêmico do movimento negro, viu? Não tem igualdade racial no sistema de estrutura racista do país. Mas isso é um debate que o movimento faz há muitos séculos e séculos, anos e anos. Mas é importante recuperar esta data, porque ela é uma data de afirmação das políticas em combate ao racismo.
E a data do dia 18, como é historicamente, na história do Brasil e da África, nós temos os países que foram colonizados e foram exatamente achatados a partir das suas populações originárias. De onde nós saímos? Nosso sangue é africano. Mesmo tendo uma pele chamada pardo, ou então os mais embranquecidos, as gerações, todas elas, são frutos de africanos, de índios, inclusive, é a nossa raiz. Portanto, reconhecer a nossa raiz, reconhecer quando eu vou no Crato, de ver nas feiras ainda, né? Como os irmãos Anicetos, muitos deles já se foram, mas ficou a raiz, ficou a cultura. Estou dando aqui como exemplo dos Anicetos, porque naquela fardinha azul do pífano você viu o quê? Qual era a cor que reinava, que reina dos irmãos Anicetos? São os negros e as negras. Resgatar esta cultura, Pedro, no seu mandato, o PT do Crato, é a coisa mais linda e bela que se vai dar de exemplo de continuidade da obra estrutural dos negros na cultura. E o Crato tem uma riqueza de cultura negra. O Crato é um ambiente propício de qualquer pesquisa acadêmica das raízes do povo negro no Ceará. Então, o dia 18, ele é estrutural, e o dia 20 é da política afirmativa do que nós vamos conseguindo de consciência. Por exemplo, as cotas não podem ser consideradas como uma esmola ou um privilégio. As cotas raciais são direitos, são políticas afirmativas de um povo que viveu no chicote muito tempo e até hoje são discriminados. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, Pedro, se nós temos tempo. Eu cheguei em Brasília para tomar posse no primeiro mandato e fui procurar Você tem um apartamento que chamava lá os apartamentos constitucionais, né? De cada deputado. Eu cheguei na secretaria, a moça nem levantou a cabeça para mim. Ficou porque achava que eu não era o deputado, achava que eu era o secretário parlamentar e buscando resolver as coisas para o deputado. Quando eu me identifiquei, Pedro, esta moça levantou da cadeira, parecia que eu era um rei. Ou seja, se você não se afirma, se você não diz o que é quanto negro, até no condomínio que você mora, você é barrado. Então, isto está na estrutura da sociedade brasileira. Tá? Um dia desse, o Preto Zezé foi dar uma palestra no Piauí e como o assessor dele da CUF é louro, ele disse isso no Roda Viva. O gerente do hotel se dirigiu a ele e disse: o senhor é um motorista? Ele disse: não, eu sou o presidente da instituição. Não que motorista seja uma coisa ruim, mas para se ter a ideia do racismo estrutural. Ou seja, um negro não pode ser advogado, o negro não pode ser médico, não pode ser vereador, não pode ser deputado, não pode ser juiz. O lugar do negro é sempre na senzala, é sempre no chicote. Por isso, essas duas datas elas vão confluir num debate amplo que é as políticas afirmativas em defesa do povo negro no Brasil. É ter universidade, é ter escola básica, escola média, com qualidade para atender. E não é só para atender os negros, porque não é só uma luta de apartheid. Negros e brancos com consciência defendem a luta de combate ao racismo. É muito importante isso. Você pode ter uma pessoa igual a Luziane, que é loira, mas que criou em Fortaleza a primeira Secretaria de Combate ao Racismo e Igualdade Racial em Fortaleza. E aí, Pedro, você pode entrar com a lei já segunda-feira, a lei que constitua a coordenação municipal de igualdade racial. E escolher um secretário, uma secretária e uma secretaria que tenha negros e negras, do advogado ao rapaz das finanças, que dê a cor da raça negra e que possa afirmar essa política, entendeu? Fora isso, você pode lançar o Plano Municipal de Igualdade Racial, como Fortaleza tem, que vence agora, que institui um fundo, inclusive econômico, para as ações de arranjo produtivo da população negra. Quer ver um exemplo?
Todas as meninas que entram no salão de beleza querem fazer a trança. Quem faz a trança também são os negros e negras. Então, esse arranjo produtivo nós vamos traduzir numa função econômica. E a gastronomia, Pedro? A gastronomia real de negras e negros, desde os quilombos, é a melhor gastronomia. Tem que ter dinheiro público para ajudar esses empreendimentos. E vou lhe dar uma dica, Pedro, como bom vereador que você é. Faço a lei do Fundo da Economia Negra do Crato, para dar um exemplo na região de que no Crato tem uma política afirmativa pública municipal de combate ao racismo. Essas ideias eu quero traduzir na nossa secretaria, e eu falei com o nosso secretário de organização, Helder, de realizarmos em todas as regiões os seminários do poder político do povo negro e a democracia. E daí sair várias ideias de projetos de lei, né? Da cultura, da economia, e queremos reativar o Fórum Estadual de Economia Negra. Tem muita experiência de economia sendo invisível, feita por negros e negras. Portanto, Pedro, me alegra debater com você no seu programa iniciativas que não é só de lamentar o racismo, mas de afirmar que é possível combater o racismo com coisas boas, como assim fez o presidente Lula, como faz você, o próprio Camilo Santana, criou a coordenadoria, né, de assuntos de igualdade racial, que a doutora Marti é a nossa coordenadora estadual. Nós temos o selo, né, de combate ao racismo. Então, tem várias experiências, Pedro, que no dia 20 a gente não pode só lamentar. A partir daí, manter a crítica viva à estrutura da sociedade brasileira. E o IBGE já diz, 54% da população que se reconhece negra já está no IBGE. Mas tem outra parcela que chega a quase 84 ou 90 somada, que são de pardos. Não existe pardo. Ou você é negro ou você não é negro. Então o IBGE faz essa chamada aí, mas é uma chamada falsa. Agora, você se auto-reconhecer negro ou negra, ninguém vai dizer para você, ei, você é negro. Aí a luta vai fazer isso, o reconhecimento, né, o dia a dia da vida da gente. Portanto, Pedro, dia 20 é a consciência, é o movimento. Dia 18 é o combate à estrutura. Por que é que tem pobres e ricos no Brasil e no mundo? Aí é a estrutura. Então, nesse combate, nós estaremos para desmontar essa sociedade, que não é só racista, ela é machista, ela é homofóbica, ela é cheia de preconceitos do capital contra as populações. Por que que um jovem trans não pode ter o direito à sua saúde e hoje é negado? Então, as populações de mulheres, LGBTs, o combate a todo tipo de discriminação está na pauta também nossa, porque a maioria da população é feita de gente negra, de gente que acorda muito cedo e ganha vida trabalhando, sem se falar na violência da polícia. Quando vê um negro no shopping, bota logo o guardinha para monitorar a juventude no shopping. Como é o shopping, os grandes shoppings de Fortaleza. Quando a garotada sai do Dendê para o shopping mais perto daqui, os guardas vão logo monitorando. Como é que o jovem se veste, se está de calça, se está de short, se tem um cabelo grande, se tem um piercing, se tem alguma coisa que dê na vestimenta dele o ato de discriminação por ser negro ou negra. Portanto, essa estrutura tem que ser combatida por nós diariamente. E a consciência é criada no movimento. Muito bem, Eudes. Você aí traz essa grande apresentação. A gente fica muito feliz em ter pessoas como você que estão nessa luta diária de combate ao racismo, né? Ao racismo estrutural, como você bem fala, e também ao racismo institucional, que a gente percebe e vê também isso nas empresas, nas repartições, nas instituições, a questão do preconceito, né? E nós precisamos combater todo e qualquer tipo de preconceito. O racismo, inclusive, até no futebol, aonde a raça negra, em tese, geneticamente, tem uma supremacia em relação à branca por questão de sua cor, né? Genética, não é por questão da cor, é pela genética. E eu gostaria de entrar no bloco para que a gente possa falar um pouco sobre o movimento do dia 20, movimento que é um ato da consciência negra, que está também um ato conjunto com o Fórum Bolsonaro.
você falasse quais são as principais pautas que serão defendidas. Esse ato é um ato nacional, um ato conjunto. Aqui no Cariri, Eudes, será um ato que foi construído, um ato único que será na Praça do Giradouro, a partir das 16 horas do dia do sábado, dia 20, portanto, e é um ato fora Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa tudo de ruim e contra toda a população brasileira, em especial a população negra. O cara que representa o ódio, negacionista, está produzindo desemprego, produzindo miséria, fome. Basta ver o custo de vida, a carestia que nós estamos vivenciando, o custo do preço do combustível, o custo do gás de cozinha, que ninguém aguenta mais. A energia elétrica são apenas exemplos do que nós estamos atravessando. E essa PEC que foi aprovada agora na Câmara e está para o Senado, e a PEC do precatório, né, que irá tirar recursos dos precatórios, recursos conquistados, adquiridos por lei dos professores, para bancar aí os deputados, e o Bolsa Família, que o governo, inclusive, acabou com o Bolsa Família e com o Auxílio Brasil, que terá apenas um ano. Né? Então, assim, são muitas políticas de maldades deste governo. E neste sábado, dia 20, nós temos que ir para as ruas para fazer a defesa de que a consciência negra seja todos os dias, e que temos que gritar em bom som, fora este governo que está aí, fora Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouco das pautas que foram construídas para esse ato do dia 20. Bom, Pedro, a grande chamada é fora Bolsonaro. E as marchas de negras e negros, nós estamos dentro dessa chamada, ampliando: nem fome, nem bala, nem Covid. Fora Bolsonaro, né, contra o racismo. Por quê? A fome nós já temos dado. 20 milhões de pessoas no Brasil não fizeram a essa hora uma alimentação e não sabem o que vão fazer. Né? Nem bala, porque a maioria dos casos de homicídios, tanto de mulheres, de jovens, tem endereço. Não são balas perdidas, elas têm endereço. Elas têm endereço e são com jovens e mulheres negras e pobres. E nem Covid, porque nós chegamos a 600 mil pessoas mortas por uma política genocida direcionada ao povo pobre. Eu lembro bem que os empresários burlaram a vacina. No início, os empresários iam vacinar nos Estados Unidos. Qual é o povo pobre? Qual é o trabalhador negro e negra que podia sair para se vacinar em algum canto? Esses que morreram foram mortes direcionadas pelo governo atual, do governo Bolsonaro. Portanto, nós vamos estar concentrados na Praça do Passeio Público às 8 horas da manhã, aqui em Fortaleza. É aquela praça que o interior sabe, pertinho da Santa Casa de Misericórdia. Ali tem uma referência dos negros naquele local. E depois nós vamos andar em cortejo com os maracatus, com os partidos, com os sindicatos, até a Praça dos Leões, que tem a Igreja do Rosário, que épocas atrás da República os negros não podiam nem entrar. Então, esse cortejo todo, cultural e político, nós faremos no dia 20, sábado, amanhã, para ter exatamente a afirmação dessa política de combate ao racismo. Mas, no geral, é isso que você falou, Pedro. Sem um governo da República que olhe para a população geral e para o povo negro, nós teremos dificuldade de viver nesse país, porque o retrocesso é muito grande. É um governo insensível com a vida do povo. Portanto, o nosso lema é mais democracia. Quanto mais democracia, melhor serão as condições do povo ter escola, comida, emprego, renda. É isso que nós brigamos. E o PT é protagonista disso. A maior bancada de esquerda nesse país é do PT. E o maior legado que o Lula fez foi tratar o povo como ele tratou no seu legado de presidente da República. O Lula disse: eu, presidente,
o povo pobre terá no mínimo 4 alimentações por dia. E isso o Lula fez. Gosta ou quem não gosta de nós do PT, mas tem que nos engolir, porque quem teve condições de tirar o país do fundo do poço foi o PT. E é por isso que esse seu mandato, ele externa a política que o Lula fez, do campo de futebol às igrejas, não é? E outra, o pastor pobre não é igual ao pastor rico. Por que que os pastores pobres têm estado na periferia? Porque eles atendem o povo diariamente. Se morre um, é o caixão. Se adoece um, é o remédio. Portanto, esses também estão cuidando do povo, independente do que ele pensa. Por isso, Pedro, eu acompanho você nas redes e fico emocionado em lhe dizer. Um dia eu vi você no campo de futebol, outro dia eu vi você reunindo com os bispos, com o padre, e disse, esse é o mandato do povo. Esse é o mandato que o PT precisa expressar e o PT muitas vezes esconde essas coisas boas que nós temos. É preciso ter os seminários dos vereadores para dizer isso aqui dá certo no Crato, isso aqui não deu certo no outro município, para que a gente possa somar as coisas boas que a gente vem fazendo. Portanto, quero nessa data histórica de combate ao racismo e afirmar o nosso jeito de ser, de gostar da capoeira, de gostar do futebol, de gostar do Baião de Dois, de gostar de tudo que o povo negro sabe fazer e sabe fazer muito bem, além de dançar um bom forró. Portanto, Pedro, meu agradecimento em nome da Secretaria Estadual do PT de Combate ao Racismo. Queremos dialogar. Em breve eu estarei aí com você e com o movimento para a gente dialogar sobre tudo isso e trazer isso em forma de lei. E nós temos tudo, nós temos movimento, temos parlamento e temos a vontade de fazer. Eu acho que o prefeito aí deve exatamente, e eu quero mandar um abraço para ele através do seu programa, eu não conheço pessoalmente, mas acho que onde o governo tem um prefeito ou uma prefeita, anima o povo, porque sabe que a pauta do PT é para o povo e não para uma pequena parte da população. Eu agradeço, Eudes, a sua disposição e a sua coragem e vontade de trabalhar e ajudar aqui aos municípios. Você agora como secretário estadual de combate ao racismo, sem sombra de dúvida, irá dar uma contribuição grande aos municípios, aos vereadores, aos prefeitos, em especial às prefeituras que são do PT, pela relação partidária, mas claro que você também está à disposição de qualquer município que queira implementar essas políticas públicas que você tanto defende e conhece. Eu, mais uma vez, agradeço a sua disposição e gostaria que você fizesse as suas considerações finais, desde já agradecendo a sua disposição de sempre. Eu só quero dizer que no dia que eu estiver com você, um arroz com piqui ou então uma galinhada com piqui, que é a tradição de quem vai no Crato, nessa região não pode deixar, né? Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela sua sensibilidade, seu compromisso no tema. Agradecer a militância do PT, a confiança que me deu mais essa tarefa. Eu já fui presidente da CUT, já fui deputado federal. Eu acho que essa tarefa agora do combate ao racismo coroa a minha militância depois de 57 anos e farei com todo bom gosto. Eu disse ao presidente Coninho, ao deputado Moisés, ao Guimarães e agora digo a você que essa é uma tarefa que eu farei com muita alegria e com muita disposição, porque eu sei que ela é necessária e ela tem uma condição de ser mais avançada dentro e fora do PT. Fica o convite que seja breve, esse mês ainda você vem aqui ao Cariri e nós vamos fazer, tá mesmo na cepa do piqui, comer a galinhada do piqui, vamos visitar aqui os Colombos. Eu ontem mesmo visitava várias comunidades, comunidade da Arruda, que nós temos um trabalho lá em Araripe, nós temos a comunidade também de Quilombo, e vou levar você lá em Porteiras, para você provar da galinha, do piqui, da galinhada e da cachaça que é feita lá em Porteira pelos quilombos, e a cachaça, inclusive, que foi entregue ao presidente Lula, a garrafa de cachaça quando o Lula esteve aqui, e uma delícia. Então, você, como também um apreciador de uma boa cachaça, nós vamos tomar essa cachaça lá, também fica o convite, porque a gente também não é de ferro, né? Nós somos seres humanos e vamos lá apreciar essa tradição, essa cultura que é feita lá em Porteira. Você vai ficar, se você não conhece, você vai ficar encantado. Então, mais uma vez, Eudes, muito obrigado. E eu quero reforçar para o dia 20,
sábado, em todo o Brasil. Que é o dia fora Bolsonaro e consciência negra. Fora Bolsonaro, fora esse governo genocida, sábado, dia 20, em todo o Brasil. Aqui no Cariri, será na Praça do Giradouro, a partir das 16 horas. Encontro com você lá. Um grande abraço e uma boa noite.